Existe uma mensagem na Bíblia que pode estar selada há quase 2000 anos, esperando ser revelada exatamente neste momento da história humana. Uma advertência tão específica, tão precisa sobre nossos dias, que quando você compreender seu verdadeiro significado, sua vida espiritual nunca mais será a mesma. O próprio Jesus Cristo, em sua última revelação dada ao apóstolo João na ilha de Patmos, reservou suas palavras mais duras e urgentes para uma igreja que espelha exatamente o que vemos hoje no cristianismo mundial. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição, porque o que você está prestes a descobrir pode determinar seu destino eterno. No Apocalipse capítulo 3 versículos 14 a 22, encontramos a sétima e última carta às igrejas da Ásia Menor. Mas esta não é uma carta qualquer. É a única das 7 cartas onde Jesus não encontra absolutamente nada para elogiar. Nem uma única virtude. Nem um pequeno gesto de fidelidade. A igreja de Laodiceia recebe as palavras mais cortantes que saíram dos lábios do Salvador. Conheço as suas obras, que nem és frio nem quente. Pudera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Laodiceia era uma cidade próspera, localizada no vale do rio Lico, na atual Turquia. Era um centro comercial importante, famosa por sua riqueza, seus bancos, sua indústria têxtil que produzia uma lã negra muito valorizada, e especialmente por sua escola de medicina que desenvolveu um colírio para os olhos conhecido em todo o Império Romano. A cidade havia se tornado tão rica que quando foi devastada por um terremoto no ano 60 d.C., seus habitantes recusaram a ajuda financeira oferecida pelo imperador romano, declarando que tinham recursos suficientes para reconstruir tudo por conta própria. Esta prosperidade material havia infectado profundamente a igreja local. Os cristãos laodicenses olhavam para sua riqueza, para seus belos edifícios, para seu status social, e declaravam com orgulho: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas aos olhos do Senhor, eles eram desgraçados, e miseráveis, e pobres, e cegos, e nus. A contradição não poderia ser mais gritante. Eles possuíam tudo aos olhos do mundo, mas nada aos olhos de Deus. Você consegue ver o paralelo assustador com nossos dias? Nunca na história da humanidade a igreja foi tão rica materialmente quanto hoje. Temos templos suntuosos que custam milhões, líderes religiosos com fortunas astronômicas, denominações com patrimônios que rivalizam com grandes corporações. Temos a melhor tecnologia, os melhores sistemas de som, as transmissões mais sofisticadas, os métodos de marketing mais eficientes. E no entanto, espiritualmente, nunca fomos tão pobres. A mornidão espiritual descrita em Laodiceia não é apenas uma metáfora casual. A cidade tinha um problema crônico com seu abastecimento de água. Não possuía fontes naturais e dependia de um aqueduto que trazia água de fontes termais distantes. Quando a água chegava à cidade, não era mais quente como nas fontes, nem fria como a água pura das montanhas. Era morna, desagradável, causando náusea em quem a bebia. Jesus usa esta imagem física que todos os laodicenses conheciam bem para descrever sua condição espiritual, nem fervorosos como deveriam ser, nem completamente frios como os pagãos, mas mornos, causando náusea no próprio Salvador. Esta mornidão espiritual é exatamente o que caracteriza grande parte do cristianismo contemporâneo. Não somos completamente mundanos, ainda frequentamos os cultos, ainda cantamos os hinos, ainda fazemos nossas orações mecânicas. Mas também não somos verdadeiramente espirituais, não temos mais a paixão ardente pelos perdidos, não experimentamos mais a presença transformadora de Deus, não vivemos mais em santidade radical que incomoda o mundo ao nosso redor. A igreja de Laodiceia pensava que não precisava de nada, mas Jesus revela que eles precisavam de tudo. Eles precisavam comprar ouro provado no fogo, a fé genuína, purificada através das provações. Precisavam de vestes brancas, a justiça de Cristo para cobrir sua nudez espiritual. E precisavam de colírio para ungir os olhos, discernimento espiritual para enxergar sua verdadeira condição. Que ironia profética! A cidade famosa por seu colírio físico tinha uma igreja espiritualmente cega. Amados, esta profecia não foi escrita apenas para aquela igreja do primeiro século. O apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, estava registrando uma visão que se estenderia através dos séculos. Muitos estudiosos das profecias reconhecem que as 7 igrejas do Apocalipse representam também 7 períodos distintos da história da igreja cristã. E Laodiceia representa o último período, a igreja dos últimos dias antes da volta de Cristo.
Observe os sinais ao nosso redor. Nunca houve tantas denominações cristãs, tantas igrejas, tantos programas de televisão cristãos, tantos livros cristãos sendo publicados. E no entanto, nunca a influência moral do cristianismo foi tão fraca na sociedade. Leis que contradizem frontalmente os princípios bíblicos são aprovadas sem resistência significativa da igreja. A imoralidade sexual é aceita e até mesmo celebrada dentro de muitas denominações. A busca por prosperidade material substituiu a busca pela santidade. O entretenimento tomou o lugar da adoração genuína. A mensagem mais chocante de Jesus para Laodiceia vem no versículo 20, Eis que estou à porta, e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei a ele, e com ele cearei, e ele comigo. Esta é talvez uma das passagens mais mal compreendidas da Bíblia. Geralmente é usada em apelos evangelísticos para não cristãos, mas Jesus não está falando para pagãos. Ele está falando para uma igreja. O Salvador está do lado de fora de sua própria igreja, batendo na porta, pedindo para entrar. Que imagem mais devastadora da condição espiritual de Laodiceia, e da nossa. Jesus foi gradualmente excluído de sua própria casa. Suas palavras foram substituídas por filosofias humanas. Sua presença foi substituída por shows e entretenimento. Seu poder foi substituído por técnicas de motivação pessoal. E agora ele bate na porta, não mais como o senhor da igreja, mas como um visitante esperando permissão para entrar. Mas aqui está a esperança que atravessa a escuridão desta profecia. Jesus ainda está batendo. Ele não desistiu. Ele não abandonou sua igreja. Mesmo diante da mornidão espiritual, da autossuficiência orgulhosa, da cegueira espiritual, ele continua chamando, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta. Não é um chamado para a igreja como instituição, porque as instituições raramente se arrependem. É um chamado individual, se alguém, qualquer pessoa que ainda tenha ouvidos para ouvir. A promessa é gloriosa, entrarei a ele, e com ele cearei, e ele comigo. Esta linguagem de cear juntos fala de comunhão íntima, de relacionamento pessoal, de parceria espiritual. Jesus promete não apenas uma visita, mas uma habitação permanente. Não apenas sua presença, mas sua mesa, o compartilhar da vida divina. E para aqueles que ouvirem e abrirem a porta, há uma promessa ainda maior no versículo 21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. O convite é para reinar com Cristo. Para aqueles que tiverem coragem de sair da mornidão espiritual, de reconhecer sua pobreza, de buscar o ouro refinado da fé genuína, aguarda uma eternidade de glória inimaginável. Mas também há uma advertência solene que não podemos ignorar. Jesus disse que vomitaria a igreja morna de sua boca. Esta linguagem extrema indica a rejeição completa. A mornidão espiritual não é apenas desagradável para Deus, é intolerável. É preferível ser completamente frio, honestamente pagão, do que morno, falsamente cristão. Como podemos saber se estamos nesta condição perigosa de mornidão? Os sintomas são claros. Quando nossa vida cristã se torna rotineira, quando podemos pecar sem sentir convicção real, quando a oração se torna um dever em vez de um prazer, quando a palavra de Deus não nos emociona mais, quando podemos passar dias sem pensar genuinamente em Jesus, quando nossa maior preocupação é nossa prosperidade material em vez de nossa condição espiritual. Estes são os sinais alarmantes da síndrome de Laodiceia. A solução também é clara. Jesus aconselha, sê pois zeloso, e arrepende-te. O zelo, o fervor espiritual ardente, deve substituir a mornidão. E o arrependimento, a mudança radical de mente e direção, deve substituir a autossatisfação. Não basta reconhecer o problema, é necessário agir decisivamente para corrigi-lo. Este arrependimento começa com humildade. Precisamos admitir, como os laodicenses deveriam ter feito, que somos pobres, cegos e nus espiritualmente, independentemente de nossa aparente prosperidade material. Precisamos parar de comparar nossa condição espiritual com outros cristãos nominais e começar a medi-la pelos padrões absolutos da Palavra de Deus. Em seguida, devemos buscar ardentemente o ouro provado no fogo, a fé genuína que resiste às pressões e tentações. Esta fé não é produzida por emoções momentâneas ou decisões superficiais, mas é forjada através da oração profunda, do estudo sério das Escrituras, da obediência custosa aos mandamentos divinos, e do relacionamento íntimo com Jesus Cristo. Devemos buscar as vestes brancas, a justiça prática que cobre nossa nudez espiritual. Não apenas a justiça imputada que recebemos pela fé,
mas a justiça impartida que se manifesta em uma vida santa, separada do mundo, dedicada completamente aos propósitos de Deus. E devemos buscar o colírio espiritual, o discernimento que nos permite enxergar nossa verdadeira condição e a realidade espiritual ao nosso redor. Este colírio é aplicado através da unção do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos guia a toda a verdade. A mensagem para Laodiceia é também uma profecia sobre os últimos dias. Estamos vivendo na era laodicena da história da Igreja. Os sinais estão por toda parte. A apostasia predita pelo apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 3 versículos 1 a 5 está se manifestando diante de nossos olhos. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Esta descrição não é sobre pagãos, é sobre pessoas tendo aparência de piedade dentro da Igreja. A apostasia dos últimos dias não será um abandono aberto do cristianismo, mas uma corrupção sutil dos princípios cristãos por dentro da própria Igreja. Mas para aqueles que têm ouvidos para ouvir, a mensagem de Jesus é clara: ainda há tempo. A porta ainda pode ser aberta. A comunhão ainda pode ser restaurada. O fervor espiritual ainda pode ser reavivado. Mas não podemos adiar indefinidamente esta decisão. Os sinais dos tempos indicam que estamos nos aproximando rapidamente do momento quando a porta da graça se fechará para sempre. Jesus está batendo na porta do seu coração neste exato momento. Você pode ouvi-lo? Sua vida espiritual tem sido morna, rotineira, autossatisfeita? Você tem confiado mais em suas realizações, sua posição social, suas posses materiais do que em sua relação íntima com Jesus Cristo? Você tem permitido que o mundo gradualmente squeeze Jesus para fora de sua vida, até que ele seja apenas uma figura periférica em vez do centro absoluto de tudo? A escolha é sua. Você pode continuar na mornidão espiritual perigosa que causa náusea no Salvador, ou pode abrir a porta completamente para ele. Pode reconhecer sua pobreza espiritual e buscar as riquezas verdadeiras que só ele pode oferecer. Pode trocar sua nudez espiritual pelas vestes brancas da justiça divina. Pode aplicar o colírio celestial em seus olhos para enxergar a realidade espiritual com clareza. O tempo está se esgotando. A era de Laodiceia está chegando ao fim. Em breve, Jesus deixará de bater na porta e começará a derramar os juízos descritos no restante do livro do Apocalipse. Mas ainda há tempo para aqueles que ouvirem sua voz e abrirem a porta. Esta não é uma mensagem de condenação, mas de esperança urgente. Jesus não revelou a condição terrível de Laodiceia para destruí-los, mas para salvá-los. Ele expôs sua nudez espiritual para que pudessem se vestir adequadamente. Revelou sua pobreza para que pudessem buscar as verdadeiras riquezas. Mostrou sua cegueira para que pudessem recuperar a visão espiritual. A mesma graça está disponível para nós hoje. Não importa quão longe você tenha se afastado, quão morno você tenha se tornado, quão cego espiritualmente você esteja, Jesus ainda está batendo na sua porta. Sua voz ainda pode ser ouvida acima do barulho do mundo, acima das distrações da vida moderna, acima até mesmo do som da sua própria autossatisfação religiosa. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares, e inscrever-se para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos. Mas mais importante do que qualquer engajamento neste canal é seu engajamento com Jesus Cristo. Abra a porta do seu coração completamente para Ele hoje. Convide-o não apenas para uma visita, bate para uma habitação permanente. Permita que Ele transforme sua mornidão em fervor, sua pobreza espiritual em riqueza celestial, sua cegueira em visão clara da realidade eterna. O mistério da Igreja de Laodiceia está sendo revelado em nossos dias. A pergunta que permanece é: você fará parte do remanescente fiel que abre a porta para Jesus, ou será vomitado de sua boca por causa da mornidão espiritual? A escolha é sua, mas o tempo está se esgotando. Jesus está batendo. Você pode ouvi-lo?